Fala galera, professor Wendel aqui na área e hoje para mais uma aulinha de história. Antes de começarmos, não se esquece, se inscreve lá no nosso canal, Wendel Costa História. Bom, vamos falar de um assunto muito importante para o Brasil no século XX, que é a Era Vargas, né? Mas antes, se você quiser saber como é que ocorreu, como é que chegou, como é que Getúlio chegou ao poder em 1930, fica ligado aí, nós temos uma aula também sobre esse tema, sobre a Revolução de 30, tá? É só lá procurar no nosso canal que está disponível para você. Bom, hoje vamos falar da Era Vargas, mas não de toda a Era Vargas. Nós vamos dividir ela em dois momentos. No primeiro momento, que é o de hoje, vamos falar sobre o governo provisório e o governo constitucional. Num segundo momento, vamos falar apenas do Estado Novo. Então, vamos embora. Bom, o governo provisório, ele inicia logo após que Getúlio, consegue concretizar a Revolução de 30. Getúlio havia perdido as eleições de 30, mas acabou chegando ao poder. Não chegou ao poder como presidente, chegou ao poder como chefe do governo, como líder em chefe da Revolução de 30. Bom, e aí se instalou um governo provisório que deveria durar pouco tempo, um ano e meio, não deveria durar mais do que isso, já que era, vamos dizer assim, para arrumar a casa, colocar o Brasil nos trilhos e fazer com que ocorressem novas eleições e tudo mais. Bom, Getúlio começa fazendo algumas medidas, Como a Revolução de 30 acabou jogando no lixo a Constituição de 1891, Getúlio estava governando por meio de decretos-leis, tá? E aí uma das primeiras medidas foi demitir os governadores de todos os estados, com exceção do de Minas Gerais, e colocar em cada estado pessoas de sua confiança, que nesse caso aí foram chamados de os interventores. Então, Getúlio ele nomeia vários interventores para cada estado. Nesse momento, você vai ter um atrelamento do sindicato ao governo. Getúlio começa a criar algumas medidas importantes e alguns ministérios também importantes. Uma das grandes reivindicações das bandeiras, do próprio Getúlio, quando foi candidato na eleição de 30, era a questão das leis trabalhistas. E para isso, ele vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que nesse caso aí estava a cargo de Lindolfo Collor, tá? E você já vê nesse período do governo provisório já o esboço das leis trabalhistas, reivindicação que já vinha há algum tempo, desde a época da Primeira República, que você tem a movimentação dos trabalhadores, exigindo melhores condições de vida, condições de trabalho, uma legislação que os pudesse proteger. E, enfim, já no governo provisório, ali por volta do seu início, até 1932, você já vai tendo o esboço de uma legislação trabalhista, ou seja, voltada para os trabalhadores, e aí destaca-se aí os pontos principais dessas leis, como 8 horas de trabalho, 8 horas diárias, um salário mínimo, uma aposentadoria, férias remuneradas, um descanso semanal, estabilidade, enfim. Só que tem um detalhe. O tempo foi passando, Getúlio foi entregando algumas medidas, mas o documento mais importante que Getúlio deveria entregar era a Constituição, ou seja, ele estava governando sem uma Constituição. Obviamente, gente, quem governa sem Constituição já demonstra uma certa característica autoritária. E Getúlio, a gente vai ver, dentro desse contexto nacional, nacional e internacional, Getúlio ele já não era alguém afeito às instituições democráticas, estava governando sem Constituição. E aí o que vai acontecer? São Paulo, insatisfeito por vários motivos, vai acabar liderando em 1932 uma revolução que ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista, de 9 de julho de 1932. Bom, a oligarquia paulista ela estava insatisfeita com a exclusão do poder, tá? E a classe média urbana insatisfeita com o autoritarismo de Vargas, Então eles começam a exigir que Getúlio possa governar por meio de uma Constituição, ou seja, para isso ele teria que convocar uma Assembleia Constituinte, para que de fato pudesse elaborar o que seria, a segunda Constituição Republicana, tendo em vista que a primeira foi de 1891 e que acabou indo para o lixo,
com a Revolução de 30. São Paulo estava insatisfeito porque estava fora do poder. Lembre-se que a Revolução de 30 coloca São Paulo à margem, né? Mas também São Paulo estava insatisfeito porque o interventor de São Paulo não era um paulista, né? Era de um outro estado, no caso era o pernambucano João Alberto. E aí, bom, essa revolução acaba tendo como estopim, gota d'água, a morte de 4 estudantes. Vários estudantes foram realizar uma manifestação, não é, contra Getúlio Vargas, em frente a um jornal que era pró-Vargas, né? E aí o que acontece? A polícia é chamada, e aí houve um confronto. Nesse confronto, 4 estudantes acabaram morrendo e os seus sobrenomes acabaram virando aí, vamos dizer, símbolo de luta para os paulistas, né? Os sobrenomes dos 4 estudantes foram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né? Então São Paulo vai se utilizar da morte desses estudantes como sendo aí o estopim para iniciar no dia 9 de julho de 1932 a chamada Revolução Constitucionalista, né? Bom, ela dura cerca de 3 meses, houve várias mortes, muitas prisões. No início Getúlio achava que iria perder, mas obteve o controle e conseguiu reprimir, né, essa revolução. Bom, São Paulo perde, mas Getúlio entendia que não dava para governar, né, sem São Paulo estar naquele jogo ali. Então Getúlio faz um certo carinho, né, em São Paulo quando troca o interventor, colocando o interventor, vamos dizer assim, paulista, né, para agradar São Paulo, e também convoca em 1933 uma Assembleia Constituinte, a Assembleia Constituinte que iria, não é, elaborar a Constituição. E essa Constituição ela fica pronta em 1934. Quando a Constituição fica pronta em 1934 e acaba, né, por determinação da própria Constituição, e acaba elegendo de maneira indireta o próprio Getúlio, né, termina a fase provisória e inicia-se agora a segunda fase, que é a fase constitucional. Veja, se você observar, o governo provisório, que deveria durar pouco tempo, durou praticamente um mandato, né? Ele foi de 1930 até 1934. É quando inicia a segunda fase da Era Vargas, que é o governo constitucional. Como é um governo constitucional, você tem um tempo pré-estabelecido, porque a Constituição ela determinava um mandato presidencial de 4 anos, eleições diretas, com exceção apenas da primeira, que fez com que Getúlio chegasse a ser presidente de maneira indireta, ou seja, Getúlio agora, pela primeira vez, era de fato um presidente legalmente empossado, ou seja, em 30 ele chegou ao poder por meio da Revolução. Agora, ele de fato era presidente, não é? Foi por via indireta, mas foi presidente. E aí essa Constituição, ela acabou determinando o voto secreto, que já era uma dessas exigências da classe média urbana, dos tenentes. Então o voto era secreto, o voto também era obrigatório e direto. Uma coisa importante nesse momento, não é, que a gente pode considerar, e o Brasil inclusive foi primeiro do que muitos países europeus, foi o voto feminino, não é? Então foi uma conquista importante das mulheres que vinha lutando desde a década de 20, né? O movimento feminista vinha ganhando força, lutando por direitos, e um dos direitos principais que as mulheres estavam exigindo era o direito ao voto. Lógico que, assim como para os homens, para as mulheres, somente as pessoas alfabetizadas é que poderiam votar. Se criou nesse momento também uma justiça eleitoral, tá? Se confirmou as leis trabalhistas. Enfim, o Estado passa agora a intervir nas suas riquezas nacionais, como, por exemplo, na exploração dos minérios. Então, você tem esse governo constitucional, ele é um governo, vamos dizer assim, democrático, né? Dentro de algumas, vamos dizer assim, características gerais, nós podemos classificá-lo, por um momento, como sendo um governo democrático. O que é que acontece? Analisando o Brasil e o contexto internacional, a década de 30 é o momento do crescimento, né, dos regimes fascistas. Na verdade, o mundo nessa época vivia
duas polarizações, não é? De um lado, você tem o fascismo, tá? E do outro lado, você tem o comunismo. Eram as duas grandes, né, correntes políticas antagônicas, fascismo e comunismo. E aí o Brasil, dentro desse cenário, também vai ver se formar aqui no país, não é, duas correntes políticas opostas, influenciadas por essa conjuntura internacional. Em 1932, vai ser criado a Ação Integralista Brasileira, AIB, né? Grupo de tendência fascista, que tinha como liderança, né, o jornalista Plínio Salgado, e como características principais, esse grupo eles condenavam, né, o capitalismo financeiro internacional, assim como os nazistas, porque estava associado, na visão deles, aos judeus, tá? Mas não condenavam a propriedade privada. Portanto, a gente está falando aqui de um grupo com ideias de extrema-direita, que, portanto, assim como era o nazismo, um grupo de extrema-direita, a AIB também seguia nessa mesma linha, um grupo de extrema-direita, tá? Onde você tem a questão, os princípios que regem a ideologia, né, desse grupo político, o totalitarismo, o unipartidarismo, o Estado forte e centralizado, tinham como lema Deus, Pátria e Família. Era o lema do grupo. Tinham como saudação, não é, Anauê, que quer dizer somos todos irmãos, e era um grupo que tinha o apoio, né, apoio de setores importantes da sociedade, setores da igreja, por causa do combate ao comunismo ateu, né? A classe média alta, você também tem o apoio da classe média alta ao grupo da AIB, dos integralistas, empresários capitalistas, imigrantes ou descendentes de imigrantes, né, ítalo-germânicos, radicados especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tinha como símbolo, assim como os alemães tinham o sigma, assim como os alemães tinham a suástica, né, como símbolo, né, do nazismo, a suástica nazista, os integralistas tinham como símbolo o sigma, né, que também eles usavam no braço, assim como os nazistas usavam para identificação a suástica. Os integralistas brasileiros, grupos, né, da AIB, os camisas verdes, como eram chamados, eles também usavam como símbolo o sigma, né, fazia parte ali do seu símbolo. Um outro grupo, que aí nesse caso é um grupo oposto ao grupo da AIB, né, dentro daquele contexto internacional de polarização, o grupo da AIB era fascista, e você teve, em 1935, a formação de um outro grupo, agora de tendência comunista, tá? Que era a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Bom, era uma aliança de esquerda, reunindo comunistas, socialistas, democratas e simpatizantes da esquerda em geral. Tinha como líder o capitão do Exército, Luiz Carlos Prestes, né? Aquele que foi líder também da coluna Prestes, tá? E como características principais, eles defendiam o não pagamento da dívida externa, reforma agrária, o respeito às liberdades individuais, né? Direito de greve, imprensa livre, a nacionalização de empresas estrangeiras e um governo popular. O problema é que, no mesmo ano que foi criada a ANL, os aliancistas, como também eles eram chamados, no mesmo ano, em 1935, Getúlio coloca esse grupo, pouco tempo depois de ser criado, chegou a ter quase 80 mil, né, filiados em todo o Brasil, né, um pouco menor do que tinha a AIB, que tinha em torno de 100 mil filiados, um pouco mais. Qual é o problema para a ANL? Qual o problema para esse grupo de tendência comunista? É porque Getúlio vai colocar esse grupo em 1935 na ilegalidade. E aí, quando Getúlio coloca este grupo na ilegalidade, obviamente o grupo não vai concordar e vai se aproveitar da situação para realizar ali um golpe, né, uma tentativa de golpe para derrubar Getúlio Vargas, né? Vai tentar uma revolução de caráter comunista para derrubar
Getúlio Vargas. Essa revolução, ela ocorre em novembro de 1935, ficou chamada como a Intentona Comunista. A Intentona Comunista, na verdade, foi uma tentativa de golpe, né, por membros da ANL, tá? E também grupos do Partido Comunista do Brasil, uma tentativa de revolução comunista para derrubar Getúlio Vargas do poder. Bom, ela foi mal organizada, fracassou rapidamente, ela estourou. Inicialmente houve levantes, né, em Natal, que acabaram indo para o Recife e depois chegando no Rio de Janeiro. Mas foi muito mal planejada, muito mal elaborada e rapidamente Getúlio conseguiu, né, manter o seu poder e esmagar, né, a Revolução Comunista, que aqui no caso ficou conhecida como a Intentona Comunista. Os seus principais líderes, né, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, tá, eles acabaram sendo presos. Na verdade, você tem uma série de prisões, mais de 7.000 prisões, muitas dessas prisões de maneiras arbitrárias, como foi o caso da prisão do escritor Graciliano Ramos, né, que na prisão escreve, né, o livro célebre, né, Memórias do Cárcere, né? Mas você tem mais de 7.000 prisões, como eu disse, muitas delas de maneira ilegal. Prestes é preso, né, junto com Olga. A Revolução ela ocorre em novembro de 35, Prestes só é preso no começo de 1936, né? É preso ele, é preso Olga também, né, a sua companheira. Vale dizer que Getúlio se utilizou de muitas torturas, né, algumas inclusive cruéis, como foi o caso de membros que participaram junto com Prestes, que foram torturados barbaramente, o caso de Arthur Ewart, de Elise Ewart, né, que eram alemães, né, que também estavam envolvidos na Revolução, foram barbaramente torturados, tá? Nem Prestes e Olga eles não foram torturados, né? Prestes foi preso, né, foi para uma prisão masculina, separado de Olga, que acabou indo para uma prisão feminina, mas Getúlio, né, rapidamente conseguiu descobrir todas as informações necessárias sobre Olga, que ela era uma estrangeira metida na Revolução, que era alemã, judia e comunista, né? Isso faz com que Getúlio acabe, né, presenteando Hitler, né, enviando Olga para a Alemanha, comandada nessa época, né, em 1936, pelo nazismo, né? E aí, obviamente, não precisa dizer que os nazistas eles odiavam comunistas e odiavam judeus. Imagina os dois, né, juntos, né? Olga era comunista e era judia também. Bom, talvez esse tenha sido uma das maiores crueldades de Getúlio, né? Ter enviado Olga, né, para a Gestapo. Né? Olga é enviada para Hamburgo, na Alemanha, e ela vai grávida, né? Grávida de Luiz Carlos Prestes, e Getúlio, o governo brasileiro, sabia disso, não é? Desobedecendo várias leis internacionais, fazendo o transporte de Olga, né, de uma prisioneira grávida. Enfim, Olga vai para a prisão na Alemanha, Prestes acaba perdendo um pouco de contato com ela, se comunica apenas por cartas, tá? Bom, mas a Revolução em si ela havia sido sufocada com a prisão dos seus principais líderes. Bom, o tempo vai passando, chega a 37 e Getúlio ele deveria convocar, né, já convocar as eleições para 38, que ele deveria sair. Não havia na época reeleição, Getúlio teria que sair. Mas o que é que acontece? Em 1937, trazendo de novo um problema que na verdade não existia, né, levantando o medo mais uma vez do comunismo, Getúlio, junto com os integralistas, acabam elaborando um plano falso, forjado, um suposto plano comunista para tomar o poder. Esse plano nunca existiu, a não ser no papel. Era o chamado Plano Cohen, que Getúlio, com o suposto plano, né, que ocorreria uma segunda tentativa comunista de tomar o poder, assassinando o presidente, invadindo escolas, igrejas. Então, plano esse que só existia no papel. Até porque, gente, as principais lideranças comunistas ou estavam mortas, ou estavam presas, ou estavam deportadas,
como foi o caso de Olga. Mas Getúlio vai se utilizar do medo do comunismo para dizer que o país estava passando por um grande perigo e que somente ele seria capaz de impedir, não é, essa revolução. Ele acaba pedindo, solicitando ao parlamento mais poder, ele consegue mais poder e com mais poder em suas mãos, Getúlio ele fecha o Congresso e suspende as eleições, não é? E aí é o que ele vai fazer, decretando em 1937 o Estado Novo, que aí é conteúdo para um próximo momento. Beleza? Gente, valeu, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, Wendel Costa História, e aí fique ligado para você assistir a nossa próxima aula de Era Vargas, agora destacando apenas o Estado Novo. Beleza? Valeu, até a próxima.